Bom dia, meus alunos da FGI, do curso de Hermenêutica Jurídica. Esta videoaula tem por objetivo repisar alguns pontos importantes, da produção do conhecimento e produção de sentido e da hermenêutica filosófica, para que possamos entender com mais profundidade, com mais riqueza de detalhes, o objeto da nossa disciplina aqui, que é hermenêutica jurídica. Então, para tanto, nós teremos que rever alguns tópicos já discutidos e abordados em sala de aula, ok? Então, vimos nas nossas últimas aulas algumas coisas e alguns exemplos sobre tópica, dialética e retórica, que são basicamente elementos essenciais à teoria da argumentação e à epistemologia. Epistemologia, vocês já sabem bem, que é a ciência do conhecimento, que ela se origina de dois termos gregos, que é epistem e logo, ou seja, ciência do conhecimento, tá? Então, basicamente, os elementos mais importantes são a tópica, a dialética e a retórica, por assim dizer. A tópica. Então, aqui na projeção diz: a tópica é a técnica de hermenêutica e de argumentação que ordena as ideias ou tópicos para preparar a dialética ou a retórica. Tópica, pessoal, em termos de hermenêutica filosófica e em sede de argumentação, diz respeito às ideias que devem ser organizadas, os tópicos que devem ser organizados em uma argumentação falada, ou seja, no caso de vocês, futuros advogados, futuros juristas, uma sustentação oral perante um tribunal. Dias antes, vocês têm que se deter e têm que preparar a sustentação. Obviamente que vocês, como juristas que serão, não ficarão lendo uma folha de papel onde tem um resumo da sua sustentação oral. Normalmente, dependendo da instância, dependendo do juízo, essa sustentação oral ela deverá ser feita em 5 minutos, um tempo, como vocês podem ver, bastante exíguo. E para tal, não se recomenda ficar lendo papéis, documentos, rascunhos, Então, vocês têm que trazer a ideia da argumentação de defesa ou de argumentação da parte autora, organizada nas vossas ideias, na mente. Então, tem que organizar o que será falado, de que forma, o que eu abordo primeiro, como eu encerro. É o mesmo que peticionar. Uma petição, conforme as normas, por exemplo, do processo civil, ela tem que estar organizada de acordo com aqueles dados mínimos essenciais. Então, basicamente, na petição, vocês terão o endereçamento para o juízo competente, vara competente, seção competente, aqueles passozinhos, a referência ao processo, uma introdução que se caracteriza pela qualificação das partes, a indicação do expediente, a indicação do procedimento, é o que? É uma ação ordinária, uma ação anulatória, uma ação indenizatória, contra quem? Um recurso. Depois vem as preliminares, em algumas situações tem que colocar as preliminares, onde vão arguir, por exemplo, matéria que já foi precluída, e nas contrarrazões vocês podem indicar, caso não foi detectado, prescrição, etc. Depois vem os fatos, que é a chamada causa de pedir próximo. Então vocês vão ali apresentar
de maneira clara, precisa e concisa todos os fatos. E aí sim, também dentro desse tópico dos fatos, apresentação tópica organizada. Vocês não podem começar o texto, né, que é uma forma de argumentação, da parte dos fatos onde encerrou a situação. Tá? Depois vem a fundamentação jurídica, doutrinária, né? A fundamentação legal, jurídica, doutrinária, etc. Tá? Depois os pedidos, valor da causa se for o caso, data e a chancela de vocês como advogados. Tá? Então, isso que eu acabei de ilustrar aqui, obviamente, é uma forma de se organizar uma petição no campo jurídico. Pode ser também no campo administrativo. E ela é organizada de tal forma a apresentar uma argumentação coerente, inteligível, em que o leitor, no caso uma autoridade judiciária ou uma autoridade administrativa, poderá entender num tempo razoável qual é o objetivo, qual é o propósito ou propósitos, né, daquela ação. Tá? Então vamos a um conceito do doutrinador, né, Paulo Ferreira da Cunha, sobre a tópica. A tópica é o arsenal de ideias e de argumentos com que, por um lado, pensamos e organizamos o nosso pensamento e, por outro, nos preparamos para as batalhas solitárias de convencer em público, retórica, ou vencer um adversário pela dialética. Tá? Devemos registrar aqui que a retórica, nos dias atuais, ela, às vezes, dependendo do ambiente em que a ela se refere, tem recebido uma conotação muito pejorativa. O retor, ou aquele que se utiliza da retórica para algum tipo de argumentação, tem sido considerado como um falacioso, como um sofista, né? Em que tenta convencer alguém de que algumas ou uma inverdade ou algumas inverdades são verdadeiras. Tá? Isso é muito comum no discurso político, isso é muito comum no depoimento de um réu. Tá? Isso é muito comum em um advogado de defesa em que está fazendo aquele teatro perante o tribunal do júri, perante o juízo leigo, né, para tentar convencer, né, em sede de argumentação da sua tese, que ele está tentando apresentar ali. Tá? E a dialética não, a dialética, seja verbal, seja escrita, né, ela se utiliza de fundamentos, né, de provas, né, de termos científicos, filosóficos e etc., para que se possa vencer a outra parte através de um convencimento coerente, convencimento ético. É o caso de vocês com o juiz e é o caso de vocês também com o colega que é o seu opositor, advogado em um processo. Então vocês vão entrar com a petição inicial, ele irá contestar, vocês irão oferecer as contrarrazões da contestação e etc. Então, dentro de um processo, se utilizando de documentação coerente, organizada, né, vocês estarão apresentando uma argumentação dialética, tá? Contra o seu oponente, contra o réu, obviamente, e tentando convencer quem? Não eles, mas o juiz, tá? Ou a autoridade administrativa. Então vamos tecer aqui algumas considerações sobre a dialética. Dialética é um método ou arte da discussão bem organizada. É o poder da argumentação, tá?
Na última aula, teve um aluno que suscitou a ideia de um bom vendedor. Um bom vendedor que não seja um enganador, porque se for um enganador não passará de um retor, né? Um bom vendedor que tem uma boa argumentação, que conhece bem o produto que vende, que conhece bem o perfil do seu potencial comprador. Então, se ele fizer uso de uma boa técnica de dialética na sua argumentação para tentar vender um produto, ele terá muito mais chances de convencer o seu cliente, né, das possibilidades positivas de se ter aquele produto. Tá? Então, ele deve se atentar para conhecer as necessidades daquele cliente, o que ele está precisando, e apresentar bem o seu produto. Tá? De acordo com o que o produto seja, de acordo com as características do produto, né? Então vamos aqui de onde surgiu a dialética. A dialética surgiu na Grécia, né, de um termo dialéctica, né? Seus significados são diálogo, persuasão, raciocínio. Tá? Vamos falar um pouco aqui também da dialética de Marx e Engels, que eles publicaram alguns artigos a respeito da dialética e, em suma, a ideia desses dois filósofos a respeito da dialética é a compreensão da realidade através de suas contradições. Tá? Então, quando duas pessoas, dois filósofos, dois juristas, né? Vamos imaginar aqui numa sessão de tribunal do júri, onde o promotor de justiça e o advogado de defesa se degladiam, né? Então, se não partirem para o lado da retórica, da mera retórica, ali eles vão tentar convencer o júri, né, da chamada verdade real ou verdade processual, de acordo com as argumentações que cada um levantar, tá? Na sustentação oral de acusação, na réplica, na tréplica e etc. Né? Então, o tribunal do júri estará diante de potenciais contradições no âmbito do discurso de cada um deles. E, obviamente, aquele que apresentar melhores provas, melhores argumentações, né, com certeza terá melhores condições de convencer o tribunal do júri através de sua capacidade de dialética, né? A sua capacidade de dialogar, vamos dizer assim. Vamos aqui a um pouco da dialética aristotélica, né? Dialética é um processo, né? A dialética sob a visão filosófica de Aristóteles, da antiga Grécia. Dialética é um processo racional, a probabilidade lógica das coisas, algo que é aceitável por todos, ou pelo menos pela maioria. Eu já recomendei a vocês, né, para entender bem um fragmento de dialética aristotélica, lerem uma obra interessante no campo da filosofia, que é a República. A República, né, uma obra filosófica que foi feita por Platão. Né? Então, a República de Platão é um clássico da filosofia. Ali, Platão ele relata uma série de diálogos entre Aristóteles e seus amigos. Então, ali eles abordam a política, eles abordam a ética, eles abordam o que é certo, o que é errado e etc. É uma obra que tem que ser lida mais de uma vez, com vagar, para se entender o seu objetivo, o seu ângulo. Tá? Dialética de Platão. Para Platão, a dialética é uma reação espiritual com a finalidade de transformar ideias individuais em universais. Segundo ele,
dialética se resume na arte de questionar e responder algo. Então, pessoal, um exemplo prático, né, desse modelo, desse perfil de dialética, segundo Platão, nós podemos encontrar em uma tese de doutorado. Como eu já disse para vocês, uma tese de doutorado, ela está na cabeça do doutorando. Então, o doutorando ele tem a obrigação de conhecer bem aquela problemática, conhecer a fundo, conhecer de forma singular, antes de levá-la, de apresentá-la em nível de projeto a um programa de doutorado. Então ele vai ali, com seu projeto e sob a orientação de um doutor, desenvolver a sua tese, através da apresentação de uma problemática, através do levantamento de uma hipótese, vai desenvolver os centros da questão, vai organizar dialeticamente a sua ideia para se chegar a uma conclusão. E as conclusões são conclusões da tese. Tá? É o melhor exemplo, vamos dizer assim, quase lúdico do que seria a dialética de Platão, tá? Nos dias atuais. Aqui nós temos a figura, né, de Platão, uma de suas estátuas lá na Grécia. E aqui, nessa imagem, dá para se ter uma ideia da compenetração que ele está em seu raciocínio, né? Pensando. Então vamos agora à chamada retórica. Retórica é a arte de falar bem, falar de forma clara e transmitir as ideias com convicção. Tá? Essa é vamos dizer assim, é a definição clássica de retórica. Relembrando que no início dessa revisão, nós informamos aqui que a retórica nos dias atuais já tomou aí uma conotação um pouco pejorativa, né? De falácia, de sofismo, tá? Então é a arte de falar bem, falar de forma clara e transmitir as ideias com convicção. É uma questão de fidelidade, uma capacidade de transmitir com fidelidade, né, aquilo que se encontra em nossa mente, aquilo e na forma como nós queremos externar a um público, seja no campo jurídico, né, seja no campo filosófico, seja na política e etc. Então, um exemplo que nós podemos suscitar aqui no campo jurídico, uma sustentação oral. Uma sustentação oral mal feita, por óbvio que não surtirá os efeitos desejados para o retor. Uma sustentação oral bem feita, bem clara, bem fundamentada, bem convincente, será potencialmente fiel ao que o retor, ou o narrador está querendo transmitir a alguém ou a alguma coletividade de pessoas. Tá? É a arte de falar bem, é a arte de se expressar bem aquilo que você quer externar. A retórica tem suas origens, segundo a maioria da doutrina filosófica e filosófica jurídica, na Sicília, no século V a.C., pelo sofista Górgias. Possui estreita relação com a oratória e a dialética. Às vezes a retórica recebe, por alguns empiristas, uma qualidade pejorativa equiparada à falácia, como sendo um discurso inútil e sem sentido. Protelador, procrastinatório e embusteiro. Embusteiro é aquilo que é mentiroso, é aquilo que é falso, mas que alguém
está querendo transmitir aquilo, tentar fazer transparecer que aquilo é verdadeiro, né? Protelador e procrastinatório basicamente são a mesma coisa, né? É aquele que quer adiar uma situação, é aquele que quer enrolar, é aquele que quer, vamos dizer assim, passar para frente para ganhar tempo. Isso é muito comum, né, por parte de alguns juristas, né? E isso pode até colocar o cliente de um advogado e ele em situação de litigância de má-fé, tá? Então vamos aqui a ciência e epistemologia, tá? Epistemologia, como dito antes, é a ciência do conhecimento, é a técnica do conhecimento, é o estudo do conhecimento. Epistemologia, vamos a uma definição formal. Trata-se da teoria do conhecimento ou teoria da ciência. Uma definição formal, porque aqui não delineou bem, por óbvio, o seu objeto. As origens da epistemologia, né, remontam à Grécia Antiga. A origem léxica, né? Episteme, conhecimento, logia, estudo. Obviamente que essa origem léxica tem a ver com o idioma grego. Objeto da epistemologia: estudo dos métodos e dos postulados de como o ser humano ou a própria ciência adquire e desenvolve o seu conhecimento, né? Então a epistemologia, ela traz a lume, ela traz à tona um ambiente científico, um ambiente de ciência atinente a alguma coisa que se quer pesquisar, alguma coisa que se quer desenvolver. O jurista, por exemplo, né, puxando aqui o assunto para o nosso lado do direito, o jurista, quando ele quer provar algo perante a comunidade jurídica, ele pode fazer uso de publicações de artigos, ele pode fazer uso de teses, né, teses de doutorado, teses de pós-doutorado, dissertação de mestrado e até mesmo no processo que ele manipula, no processo que ele cria, né? Ao levar um processo a juízo, esse processo dele pode às vezes até se transformar no meio de controle de constitucionalidade e chegar até a nossa Suprema Corte e a Suprema Corte determinar alguma mudança de paradigma jurídico, alguma mudança de entendimento jurídico, né? Com a consequência final de até revogar uma lei ou modificar parte de uma lei, né? Epistemologia e ontologia, né? Então vamos traçar aqui as diferenças, mas inicialmente temos que a epistemologia, né, é o estudo da ciência, né? É o estudo do ambiente científico de determinada área. E a ontologia, ela tem uma estreita ligação com o empirismo e ela se refere a questionamentos, alguns até impossíveis de se obter uma resposta, tá? Então vamos às diferenças. Epistemologia preocupa-se com conhecimento, suas bases, suas razões, suas fontes, seus embasamentos, seus fundamentos. E a ontologia, por sua vez, ramo da metafísica, preocupa-se em identificar as coisas que realmente existem. Deus existe? É uma pergunta. O que acontece após a morte? O universo é realmente infinito? O universo teve um início? O universo terá um fim? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A vida realmente se iniciou no oceano? De onde surgiu o homem? De que região?
né? Então, uma série de indagações que a grande maioria delas, no estágio temporal atual, não tem resposta. Uma resposta segura, vamos dizer assim. Ok? Então aqui, para a gente encerrar essa videoaula parcial, vamos aqui ao conceito de epistemologia jurídica. É a parte da epistemologia que estuda ou investiga as origens do direito, o que integra o direito, a fonte e formação do conhecimento jurídico, princípios e nexos que orientam a sistematização ou organização do direito. Então, por exemplo, quando a gente tem acesso ou busca conhecimentos na área da criminologia, a gente está procurando entender o direito mais a fundo. O porquê do direito? O porquê do direito penal? Quais são os objetivos do direito penal? Como se dá a execução penal? Por que existe um direito penal comum? Por que existe um direito penal militar? Quais são os objetivos da pena? Qual a estreita ligação que existe entre a criminologia e a psicologia jurídica? Qual é o papel da psicologia jurídica dentro do direito? Outro ponto também interessante na área do direito, inerente à epistemologia jurídica de per si, por que em determinadas situações uma determinada conduta, em uma época ela é uma contravenção penal e depois ela pode se transformar em um crime, em um tipo penal, E ao contrário, por que determinadas condutas tidas em determinada época ou épocas como crime, depois passam em sede de valoração jurídica, passam a condição de contravenção penal. Então, de uma situação valorada de forma mais grave para uma situação juridicamente valorada de uma forma mais branda. E às vezes, por outra via, por outra ótica, por que um determinado crime foi revogado? Um exemplo que nós podemos levantar aqui, por que numa das últimas reformas do nosso direito penal brasileiro, o crime de adultério foi revogado. Ok? Então, pessoal, eu deixo aqui para vocês essa videoaula em que vocês poderão ver, rever os conceitos, os institutos, a terminologia, as terminologias, porque ela é de grande importância para a nossa disciplina de hermenêutica jurídica. É um estágio bastante importante, ok? Então, espero que gostem desta videoaula e qualquer coisa, eu estou à disposição para questionamentos no nosso Google Classroom, no nosso Google Sala de Aula. Até breve em nossas aulas. Um fraternal abraço.